Oi, Ana. Olá. Oi, Mateus. Oi, João. Boa noite. Oi, Tuca, querida. Boa noite. Oi, Igor. Patrícia, querida. Patrícia Bonadi. Aline Dias. Boa noite a todos vocês. Mais uma quinta-feira da live. Estamos esperando a nosso convidado Ike Cruz. Querida Patrícia. E mientras esperamos a nosso convidado. Oi, Patrícia. Patrícia, Aline. Aline, Patrícia, beijos. Estamos aguardando. Aqui chegou Cruzi, que vamos a mandar. Vamos a convidar a nosso Cruzi, que. É, E aí? querido Ike, Tudo bom? tudo bom? Estava engarrafado. Oi? Estava engarrafado internet. Estava com saudades de você. Jura? Tô te Juro. devendo uma visita lá no estúdio. Nós estamos esperando, aguardando. Mas eu quero já começar esta jogada com o nosso convidado Ike. Vou introduzir a Ike. Ike Cruz é empresário artístico em Actors and Arts. Adoro esse nome. E eu quero dizer que a pergunta que temos na frente é que atores e atrizes devem aguardar do mercado audiovisual para 2022. Eu vou falar que estamos em um mês, entrando um mês, que ano tras ano nos propõe fazer balance, dar que coisa, revisar que coisa funciona, que coisas dão errada, e às vezes caímos em dois excessos, ou um optimismo feroz, ou um escepticismo e pessimismo radical. E nada dessas duas coisas vão acontecer. Provavelmente em 2022 sea um enigma que começou a gestar-se quizás em 2018, 2019, aconteceu Covid e estamos aqui. Para que 2022 entre em nossa conversa, nós necessitamos saber que há algumas questões objetivas que temos que estar atentos de cara ao próximo ano. Você que acha, Ike? Pô, eu hoje estava pensando exatamente isso. Você falou no ponto da Covid, né? Eu passei a semana pensando no nosso tema, né, sobre 2022, e aí hoje, lendo os noticiários, eu falei, pô, todo o otimismo que eu queria passar em relação ao mercado de trabalho ficou agora, né, por enquanto está no pause, porque não se sabe o que vai acontecer, né? Tomara que se mantenha, que seja um alarme falso no sentido não da variante, mas que não comprometa o andamento que vinha se desenhando, né, Edu? Tudo levava a Sem crer que dúvida. 2022 era o ano da redenção, que a gente teve Ah, 2019 e 2020 totalmente parados. Agora retomamos, né, o audiovisual com as gravações, mas você vê que Um Lugar ao Sol já tinha sido gravado, praticamente quase tudo, que já é uma coisa inédita na televisão.
e que 2022 seria a retomada, de fato, do audiovisual. Mas vamos tentar levar essa live pensando dessa forma, que Sem dúvida. 2022 seja um ano realmente de retomada do mercado. Eu diria, levando em conta o que você falou do não muito otimista ao extremo, nem muito pessimista. Eu posso falar pela experiência de receber a demanda dos produtores, né, das produções, dos filmes, das séries. Eu vejo com bastante otimismo o mercado, um bom mercado de trabalho. Eu acho que vai ter muito produto para ser feito, muito produto que estava parado. Então, eu acho que vai ser um ano muito bom para os atores. Porém, para não se confundir, então vai ter trabalho para todo mundo? Não, vai ter trabalho para os bons. Né? Vai ter trabalho para quem é bom, porque a necessidade de escalar, de ter atores, não quer dizer que vão escalar qualquer pessoa. Né? Então é bom que as pessoas... que bom, agora vai ter trabalho para mim. Fiquei anos e anos parado e agora vai ter. Como vai ter muita produção, eu vou trabalhar. E eu percebo claramente que os produtores acabam chamando sempre aqueles atores que eles confiam que vão entregar. Então, eu acho que não confundir, vai ter trabalho, vai ter oportunidade. Então, é importante que o ator novo veja que tem um cenário muito bom, muito positivo para eles vislumbrarem, mas não é um trabalho garantido. Acho que tem que ter uma dedicação para pegar essa oportunidade que vai aparecer. Porque senão acaba sendo escalado os mesmos. E o que vai acontecer? Muito trabalho, né, muita produção e disputa por atores. E aí os atores que não trabalham continuam sem trabalhar. Concorda, não? Você não acha que é um ponto Sí, importante? sin duda. Senão, Vos está certo. No, no tenemos que confundir demanda con trabalho e oportunidade. São coisas distintas. Nós, e eu estou totalmente... o áudio. Questão, que é... vocês me estão ouvindo bem, Nick? Agora sim, mas aí deu uma falhazinha. Sim. Estou vendo. Eu estou como lembrando 2017, 2018 com o desembarque forte das players, sobretudo nesse momento Amazon e Netflix, e nós estamos percebendo que 2022 vai ter uma demanda também por novos gêneros e novos tipos de narrativa. Eu já vi que vai haver 2 filmes de ficção científica, 2 seriados de ficção científica e vai haver 3 filmes de ação, que são gêneros novos. E também eu percebo que o perfil vai ser menos típico, não vai ser bonito, guapo, malvado, sino vai haver mais tipos de demanda. Mas você está certo, demanda não quer dizer aceitação. Não quer dizer que você se incorpore à indústria. Eu estou imaginando que vai haver menos orçamento em preparação que em outros momentos. Por que estou falando isto? Porque esses 2 anos parados tiveram um custo na produção audiovisual. E que de alguma forma estou vendo, tanto em Espanha como nos Estados Unidos, como na Argentina, os tempos ficaram mais velozes. Há que produzir mais con lo mismo o con menos. Entonces, el desafío para actor no es imaginar que pasa un test, está todo bien y ya ahí se incorpora. Que la demanda de preparación va a ser más fuerte que nunca. Você vai dever estar preparado, não só para um teste, sino para algo mais difícil, quando você é escolhido para aproveitar esse desafio. Porque às vezes o actor fica pensando, eu ganho um teste e já está. No, ahí comienza algo bien más exigente, que es grabar, que es decorar, que es una actitud, una disciplina, una forma de entender el trabajo que eu acho y que muchos actores y actrices no están preparados. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aproveitando que você está falando isso, eu reparo também, Edu, que as exceções acabam sendo as referências, porque é mais cômodo para o ator se apegar em exceção. Porque a Grazi saiu do BBB e virou a Grazi. Mas, cara,
não tem 10 graças, tem uma graça. A outra, porque fez um teste, era modelo, sei da onde, fez uma novela. Então, eu vou ser essa. O trabalho, o caminho mais árduo, que é o caminho normal de um artista, de um ator, nunca é o que é vislumbrado, né? Sempre o da exceção. É curioso isso. O do mais Sí, fácil. sin duda. Sin duda. Eso tiene que ver mucho con la fragilidad de los actores, que acreditan en atallos, acreditan que siempre son excepciones y acreditan que eso va a dar cierto. Y estoy hablando mismo en el caso de Gracie, por ejemplo. Es una actriz que trabaja, se forma, está... Yo trabajé ya 2 o 3 veces con ella y yo diría, lo más importante de ella vino cuando aceptó que actuar es una disciplina y que hay que trabajar. Y yo digo, diciembre es un mes también de atallos en nuestros deseos. Va a haber gente que va a pensar que porque conozco ahí, que conozco a Eduardo, soy amigo de esto, eso va a hacer. No, no. Você tiene que aprender, tiene que formarse, tiene que entregar preparo. Exato. E falar em preparo, esses 2 anos da pandemia, eles foram muito prejudiciais pelos motivos óbvios. E eu vi um outro aspecto, né? Eu fiquei analisando muito o comportamento das pessoas. Os atores que já têm o seu lugar mais bem posicionado, já têm contratos, todos eles foram para as redes sociais fazer dancinha de TikTok e tal, mas, como diria minha avó, esses já estão com burro na sombra, digamos assim. Não que eles não precisem estudar, claro que eles precisam, mas profissionalmente estão mais bem estabelecidos, estão esperando o mercado voltar para serem escalados, o que é diferente. E acabaram sendo referência para uma galera que não tem nada na mão. Então, o que acontece? Os 2 anos que eram, talvez, muito favoráveis para uma preparação, acabaram sendo para a rede social, para conteúdo vazio. Sem dúvida. Algumas pessoas novas que eu orientei, eu lembro até de um caso de um fotógrafo que falou assim, puxa, que pena, né? A atriz, agora que ela chegou do Brasil, ela estava fora, né? Chegou no meio da pandemia. Eu falei, que bom. Ela não estava preparada, ela vai estudar. Chegou na pandemia, vai estudar. Mesmo que seja online, vai se preparar. Porque se ela caísse de cara em algum lugar, ela ia se quebrar. Então, a pandemia era uma oportunidade para os que querem de ter um mínimo de preparação, mesmo com todas as dificuldades, as limitações, de se preparar. E quando eu digo se preparar, não é só numa aula online com você, com a Ana Kfouri, com o Daniel Harris, não importa. É observar, ler, ver filme. Outro aspecto também que atrapalha. Uma coisa é ver filme com o celular no braço da cadeira, com notificação. Se eu fosse ator, eu dou uma dica aqui ao vivo para quem estiver assistindo. Está no cinema, se propôs a ver um filme na sua casa, tira o celular de perto, tira a notificação. Aliás, acho que ninguém devia ter notificação. Aquela luz acende, o cara já desfocou do filme, já não absorve, é uma coisa horrorosa. Eu não levo o celular para academia, eu não sou ator, tá? Mas eu gosto de estar presente no que eu estou fazendo. Agora eu tenho um filho pequeno, eu fico preocupado só por esse aspecto, mas eu boto na minha mochila, olho eventualmente, por causa dele, senão eu não veria para nada. Não olho o celular no cinema, não olho o celular quando eu estou vendo filme. Então, se você não é pediatra, você não é médico, não está esperando nenhum telefonema que vai mudar a sua vida, no sentido, né? Eu acho que você tem que estar focado no que você está. Porque é diferente, um mergulho, né? Usando até uma palavra que é muito usada no seu curso, uma imersão. Eu sou um telespectador assim. Se eu fosse ator, imagina, né? No dobro. Eu tenho que estar imbuído daquilo. Então, o celular não é só aquela distração que a pessoa usa como uma plataforma. Ela é um objeto de ruído. Ela desconcentra. Sin duda. Y que la gran herramienta de todos los actores es la atención. Exato. Si actor entrega su atención al ruido, no va a entregarla a algo más sustancial y nutritivo, que es formar su olhar, formar su cultura audiovisual. Dar atención plena es una dificultad de muchos actores. Sim. Y você sabe, frente a una cámara, si você no entrega atención plena, el espectador no va a entregarte atención plena. Sim. El espectador se espelha. Si yo estoy desatento con você, você va a ficar desatento conmigo. Es así de simple.
se eu vou e consulto acá, vengo acá, olho para cá, sigo, fim, você vai chegar um momento que você vai desentender. E isso realmente impactou muito no Covid. Em confinamento, vimos a Exatamente. atenção destroçada de milhões e milhões de seres humanos. Imagina atores aí. Pois é, então, por isso que eu falei. Aí eu percebi que houve uma demanda meio, né? Já que não tem produção, eu vou ficar aqui gerando conteúdo. E aí o que aconteceu? Aí o audiovisual foi voltando aos poucos. Quem é bom voltou a trabalhar e quem não é bom ficou parado. Normal. Porque ficou fazendo o quê? Gerando conteúdo. Não se preparou em momentos propício para isso, para retomada. Né? Uma coisa que eu falo sempre, a preparação ela tem que anteceder a necessidade. Sem dúvida. Se não, como você, eu já ouvi algumas lives, alguns depoimentos, por isso que eu me identifico muito com a sua maneira de pensar. Né? Eu não sou diretor, não tenho nenhuma característica, né? Meu ofício é outro, mas eu presto muita atenção. Aliás, levantando aqui um parênteses, você falou do nome do meu escritório que você disse que gosta. Eu vou te contar uma historinha, vou contar para as pessoas que estão assistindo o porquê do nome do meu escritório. Eu tinha uma dúvida em relação a 3 nomes na ocasião que eu fundei. E eu me lembro até que o falecido Gilberto Braga foi uma das pessoas que eu pedi opinião, a Patrícia Kogut, do Jornal Globo, colunista, e mais um que eu não lembro, talvez a Glória Pérez, que é minha amiga. Foram as pessoas que eu pedi opinião dos nomes. E esse nome foi um nome que eu idealizei justamente, você vai achar, agora você vai rir, porque eu era fã do Actor Studios, com o James Lipton. Era um programa que eu assistia religiosamente. Genial, genial. Entrevistas geniais. Geniais, porque era a escola de ator ali, dos jovens, com atores saídos dali ou não, convidados, para passar a experiência para eles ali, da trajetória. E eu, mesmo não sendo ator, eu já gostava disso. Porque eu sabia que era genuíno, era uma coisa que eu gostava de entender esse universo. Então, eu tinha uma bagagem muito grande daquela quantidade. Eu fiz DVDs, eu emprestava os DVDs para os atores, para eles assistirem. Né? Imagina, se eu dou um DVD desse, eu vou querer ver TikTok, entendeu? Eu via muito isso, eu emprestava. E aí o Actor Studios, eu falei, cara, Actor and Arts, porque eu precisava de alguma coisa. Aí tinha as estrelinhas, que hoje estão mais discretas, mas foi em homenagem a um programa que eu era fã. Eu também. É o Inside the Actor Studios. Inside the Uma Actor genialidade. Studios. Se o E eu pessoal tenho buscar no YouTube, ele tem alguma coisa. Você eu tem? tenho todos os DVDs. Sim, mas em Buenos Aires. Vou trazer para aqui. Vamos passar aí, vamos fazer ali tem muita maratona. história. Aulas muita história, maravilhosas. Muito, e verdadeiras, né? Você deve ver coisas ali, por exemplo, você que trabalha com muitos jovens, né? Quando se fala de preparação e quando se fala de estudo, muita gente pensa só na parte prática da técnica, né? Da atuação. E ali eu vi vários atores mostrarem claramente que não é só isso, é o entendimento. Você recebe uma cena, você vai dizer melhor do que eu, tá? Eu estou aqui só jogando para você bater, para você cortar. Você recebe uma cena, e eu falo isso para os atores que eu represento, tenta decodificar isso, tenta entrar no lugar, porque eu conheço autores, eu conheço diretores, sobretudo os autores, porque são os que escrevem, então a ideia está dentro da cabeça deles. Se você é ator e recebe um texto, não é. Tudo bem, se o produtor de elenco até tem a informação vinda do autor, ótimo, ele pode te soprar, mas pode ser que ele não tenha isso. O teste seja totalmente, não vou te dar informação nenhuma, isso aqui é o personagem. E não às vezes o texto é um texto da própria obra, você sabe disso, é um texto tirado já de um diálogo que existe, porque ele quer ver o personagem. E o ator tem que ter a capacidade intuitiva de que é aquele personagem, o que é ele, de onde ele veio. É criação, intuição e criação. Sem dúvida. E tentar achar esse lugar, porque aí vem a terceira palavra. Muita gente reclama, não peguei o teste. Fui bem a beça, mas não fui. Mas não peguei. Tudo bem, fez bem o teste, mas é quem acerta a intenção, é quem acerta
o DNA do personagem. E o Edward Norton fala para o James Lipton isso. Você Sim. fez um teste em 2 faces do crime, ele fala, né? Com quantos atores você fez esse teste? Aí o Edward Norton, ainda novinho nesse programa, ele fala. Com 1.000 e poucos atores. Uau! 1.000 atores de teste. E por que você acha que pegou? Aí ele explica que ele, quando leu, ele falou, eu preciso trazer, eu era um cara bipolar, era um menino que estava sendo acusado de um crime que tinha um surto psicótico. E ele falou, era um personagem com uma ambiguidade, eu tinha que trazer o espectador com compaixão e, ao mesmo tempo, ser um possível assassino. Então, eu tinha que confundir o meu espectador. Então, esse entendimento dele, quando o cara viu o teste, falou, porra, é isso aqui, o cara é esse. Então, não é só fazer tecnicamente um bom teste, concorda? É o entendimento. Sem Então, dúvida. isso não é... Isso requer tempo, isso requer profundidade, isso requer ausência de ruído. Você precisa estar mergulhado naquilo. Então, a preparação é muito mais abrangente só do que eu fui no curso, agora sai do curso, vai tomar um suco e vai para casa e vai... É todo dia. Eu falo isso porque eu sou esportista, amador. A preparação para uma prova, para um trabalho, ela é diária, para o resto da vida. Peguei o papel. Agora começa. Porque não é chegar lá. Eu sempre falo, fazer uma novela é tranquilo. Alguns podem até estar lendo aqui, mas tá assistindo a gente. Mas eu nunca peguei. Tá, mas nem é a parte mais difícil. Porque às vezes você faz um teste legal, a continuidade é muito difícil. Porque a maioria também se acomoda, né, Edu? Você sabe disso. Sim. Peguei uma novela, agora eu vou ser escalado para o resto da vida. Se você não apresentar uma evolução, você vai ficando para trás, porque vai ter alguém que vai chegar com a evolução. Sem dúvida. E que eu gostaria de perguntar-te, Actors and Arts, em que ano nasceu? 2003. 2003 para 2004. Tá. No ano até que faleceu meu pai. E que você nos pode contar minimamente como mudou a indústria audiovisual e os actores na indústria audiovisual de 2004 hasta hoje, que percebeu? Porque mudou e mudou muito. É bem mais complexo agora. Mudou. Se a gente fosse ficar aqui para citar as mudanças, a gente ia ficar até meia-noite aqui. Mas você tem alguma característica específica que você gostaria de que eu citasse, que eu percebi? Eu gostaria de lembrar... Eu acho que tinha menos ruído, eu acho que tinha menos dispersão. Sem dúvida. Havia... acho que o ofício de atuar era a única maneira, não tinha atalho. Hoje eu vejo que as pessoas confundem a profissão de ator em ser popular. Visível. Não tinha isso. Entendeu? Celebridade. Sim. Celebridade. Eu sou popular, alguém vai me achar aqui. Então fica essa disputa aí nas redes sociais para quem faz, sei lá, quem faz conteúdo mais mirabolante, para ver se alguém é descoberto. Né? E não existia isso. Né? Ninguém vai se descobrir um ator porque está gerando, né, uns vídeos incríveis na Polinésia, e, enfim, em lugares exóticos. Então, assim, a maneira que a pessoa tinha até de fazer uma publicidade, sempre teve o sonho dos atores de serem remunerados também em publicidade, porque era um complemento da remuneração do ator, que nunca começa ganhando muito bem. Né? Eles começam ganhando bem menos do que podem ser remunerados numa publicidade. Mas até a publicidade só atraía, né, para os contratantes os atores que estavam em evidência. Então, isso gerava uma missão até boa. Bom, se eu estiver bem, se eu estiver trabalhando bem, estiver em evidência no meu trabalho, na novela, isso gera uma possível publicidade. Agora já não tem mais isso. Agora é dividido, né? O ator, às vezes, tem uma capacidade artística absurda, mas ele não é um profissional ativo nas redes sociais, e o contratante prefere um influenciador digital, porque fala com o público dele, tem essas coisas. Eu sempre falo para as pessoas, você quer o quê? O que você quer exatamente? Se for ganhar dinheiro, tem 1000 maneiras de ganhar dinheiro.
Se você quer ganhar dinheiro com o seu ofício, o caminho é esse. É diferente. Então, mas acho que tem muita gente com muita pressa também, Edu. Na minha vida, nada foi rápido. Né? Eu fui um garoto que não fui para Disney, por exemplo, e vi amigos meus irem. Eu fui a conhecer depois dos 30 anos. Então, foi tudo num tempo que tinha que ser. Agora, com 22 anos, já querem comprar apartamento, ter carro, entendeu? Não é assim. Para alguns podem ser mais rápidos. Então, as comparações acabam sendo as exceções, como falei aqui no começo. Né? E lá atrás, no começo de 2003, 2004, era muita mais relação. Era ralar para ter um lugar, um espaço no audiovisual, para ser reconhecido como artista, para as outras benesses que estavam no entorno virem. Agora, isso está tão pulverizado que o ator novo ele fica totalmente desfocado, porque ele quer fazer o curso do Melevix, ele quer fazer a Cal, ele quer fazer isso aqui, mas ele tem que gerar conteúdo, ele tem que postar não sei quantas vezes por dia, ele abre o dia, ele vai para o Instagram. Ele está totalmente... Entendeu? Ele não tem mais uma concentração necessária para atingir o objetivo dele. Eu vi uma entrevista da Adriana Esteves semana retrasada na Veja, bem legal. Porque ela não tem rede social, não estou aqui porque a gente hoje faz parte, é uma plataforma importante, a gente está falando numa delas aqui, mas é uma opção do ator. Mas ela, como artista, é muito bem remunerada pelo trabalho dela. Né? Ela tem a opção de querer ou não. O que eu falo para os atores jovens que querem realmente ter uma profissão para a vida, é que isso vai fazer parte de um complemento às redes sociais, uma publicidade e tal, mas que quando ele tiver mais velho, quando as redes sociais não forem a plataforma que vai dar um complemento, não vai ser mais engraçadinho, é a profissão deles que vai manter. Né? Eu falava muito isso para a Juliana. É o seu ofício que te vai te sustentar até os 80 anos. Porque quando chegar uma certa idade, certo ponto, eles vão querer a bonitinha de 20 e pouco que está chegando. E aí essa geração me preocupa porque eles acham que 20 e poucos anos vai ficar a vida inteira. E aí quer ser ator, mas quer ser ator mais ou menos, né? Não quer ser não sei se querem ser tanto ator. Isso é uma coisa que às vezes me incomoda, no sentido de concentração de objetivo. Do que eles querem. Como é que eles querem ser lembrados? Né? E outra coisa, Edu, eu falo também isso, os atores, eles já são, mesmo que eles não queiram, são de forma involuntária, influenciadores, porque eles têm voz. Eles cometem um deslize ou fazem alguma coisa legal, eles já estão ali sendo vistos, expostos, fazem qualquer coisa, eles já são influenciadores. Por isso que eu falei até da pandemia. Então, os grandes faziam várias coisas, os que estavam chegando falavam, tá vendo? A fulana faz... A Grazi está fazendo não sei o quê, a Débora Seco está fazendo, a Isis está fazendo. Ah, vou fazer. Tá, meu amor, mas você é quem? Você é aí. Quanto dia você falou do Joaquim Fênix, eu adorei, eu achei o máximo aquela comparação. Ah, mas o Joaquim Fênix se preparou em 7 meses para o Coringa. Meu amor, você não é o Joaquim Fênix. Senta aí. Eu adorei aquele depoimento. Porque é isso mesmo, eu vejo dessa mesma maneira. Ah, mas está fazendo... Mas ela pode fazer. E que uma pergunta. É uma sensação. Eu acho que você está muito optimista com o mercado audiovisual e mais produção de conteúdo e trabalho e oportunidades, e está um pouco chateado com atores e atrizes novos. Eu quero entrar nisso. Não estou chateado. Eu só acho que pode estar se perdendo uma grande oportunidade. Porque é muito cômodo reclamar de que tem panela. Você não ouviu isso? Ah, é muita panelinha. Ó, eu fui agente a minha vida inteira, desde os 20 anos. Eu comecei como vendedor de loja, conheci o pessoal da moda e fui agente de modelos. Então, assim, como agente, foi quase que minha profissão. Fui vendedor de loja há 3 anos na minha vida. Depois eu fui para o mundo da moda e consequentemente, fui para o universo artístico. Me fugiu o meu raciocínio. Estamos falando se está chateado ou não com a nova geração de atores. Então, mas eu tinha que pegar um fio da meada ali dessa geração.
Deixa eu ver se eu me lembro. Você me perguntou se eu estava chateado, eu falei que não, né? Sí, faló que no y faló de su comienzo, que comenzó de vendedor de loja, rápidamente pasó para mundo de Mas boda. porque é uma característica comum como a gente, mas não está me vindo agora de novo. Mas mesmo Daqui, assim, que você daqui a está pouco vem. chateado ou não? Sí, Não, está não estou chateado ou não? chateado. Eu acho que é uma grande oportunidade. Ah, das panelas, lembrei. Viu como eu ia retomar? E eu nunca, eu tenho esse orgulho de falar isso. E é muito falado no meio, principalmente no meio da moda e na televisão também. Ah, panelinha do diretor, panelinha de não sei de quem. Eu vou falar por mim. Só posso falar por mim. A única panela que eu exerci na minha vida é de pôr um profissional. Às vezes eu tinha pessoas muito próximas a mim, tá, Edu? Próximas mesmo. Que eu convivia, saía, ia comer uma pizza. E eu sempre separei muito essas coisas. Claro que qualquer profissional adoraria que o seu melhor amigo fosse o melhor ator, né? Ou a melhor atriz, enfim. Falei de maneira geral. E eu sempre separei isso. Então, comigo nunca teve panela. Então, tinham profissionais que nem iam na agência. Eu não via, não conversava, não tinha afinidade nenhuma. Mas na hora de indicar, se um cliente tinha uma dúvida e me dava um perfil, eu sabia que aquele profissional ia entregar. Ah, por que você não me indicou? A gente, tô precisando trabalhar. Eu falei, cara, mas você não está bem. Você não está fisicamente legal. O seu material é totalmente ultrapassado. E eu não vou colocar a minha credibilidade para poder te agradar e deixar o cliente com um produto que não está na sua melhor fase. Então, a minha panela, se é que tinha, já que eu nunca tive isso, era em relação a quem estava bem. E eu acho que é isso. Então, se não houver essa conscientização de que tem uma grande oportunidade que vai precisar de ator para ser escalado, é muita produção, a disputa de elenco vai ficar redobrada, na minha opinião. Os contratos estão blindando, ainda tem isso. Os contratos estão blindando para 1 ou 2 temporadas. Então, até o próximo produto... Ah, eu quero fulano. Não tem, porque já está 1 ano fechada para não sei aonde. Mais uma novela, não sei o quê. Então, essa nova geração tem uma oportunidade de ouro. De ouro. Porém, eles não podem confundir que o produtor de elenco ou o diretor vai escalar porque está precisando, né? Se você tiver, sei lá, dá um exemplo esdrúxulo aqui, se você estiver passando mal, não sei, você vai pedir para qualquer pessoa curiosa vir na sua casa, te dar um remédio. Ah, não, porque eu tô. Não, você vai procurar um médico, especialista, né? Você vai procurar, né? Você não vai escalar um ator só porque você está precisando escalar o elenco final para a sua novela, para a sua série. Não é isso. O que vai acontecer se não houver essa renovação é a disputa pelos mesmos, o que é uma tristeza para o mercado, já que é uma grande oportunidade de aparecer muita gente. Então, eu incentivaria as pessoas a redobrarem a sua dedicação. Não estou há anos que eu não estou pegando nada, estou sempre no quase. É isso mesmo. E tem que acabar essa preocupação, essa é a minha opinião, de que para um teste é vida ou morte. Nossa, minha vida está em jogo. Não está. O teste tem tantas variáveis, você sabe melhor do que eu. Às vezes, o teste foi excelente, mas não se adequou ao grupo, não se adequou à família, não foi bom, mas não foi agora, não é agora. Eu acho que o ator tem que ir para o teste leve, o máximo que ele puder, pensando em criar uma relação, um relacionamento. Olha aqui o meu trabalho. Estou apresentando o meu trabalho. Porque se ele fizer bem o teste, eu acho que mais importante do que pegar é ser chamado de novo. Porque quando você é chamado de novo, mostra que você fez um bom trabalho e a qualquer momento isso pode acontecer. Né? Então, é trabalhar para ser uma pessoa interessante para o mercado. E não se descartar. Porque eu ouço isso. Ah, não, fulano é fraca. Fulano não entrega. Quando é bom, pode não estar pegando, Edu, mas vai fazer todos os testes. Sem dúvida. Eu sempre falo que lo que el actor tiene que mostrar en un test o en sus redes sociales o en las páginas de links a productores digitales es
su visibilidad como actor, su ferramenta, su capacidad de construir na frente de una cámara. Que eso mismo que no apruebe, ninguém vai esquecer isso. E eu lo falo com esta honestidade. De 100 testes que eu recebo, 80 não têm ferramentas potentes para soster sua atuação. Eu imagino. Há um 20% que você diz, uau, não sei se escalaria para este, mas é um ator que sabe trabalhar para audiovisual, Exatamente. que entende como funciona sua imaginação, seu corpo, sua voz, as distâncias, os espaços, que se vê que está vivo na frente de uma câmara. Mas isso é mínimo. A quantidade de actores e actrices que na frente de câmara demonstram que não estão preparados, você nem imagina. Esse é o 80% dos testes. Imagino. Imagino, porque a vontade de ser é diferente da aptidão, às vezes. E às vezes a pessoa pode nem ter a aptidão, mas é muito esforçada a ponto de fazer o que a gente está falando aqui, de praticar, de tomar café, almoçar e jantar isso. Quando eu digo essas 3 refeições, sair do curso de manhã, à tarde estou vendo um filme. É mergulhar nisso, vivenciar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Michael Caine tem uma frase genial em seu livro, Making Movies, que a frase é: actor não é como um jogador de golfe. Actor é uma profissão 24 horas por dia para minha vida, falou Michael Caine. Sim. E isso é fundamental. Há actores que você disse, nem 10 minutos à semana dedica a sua profissão. Eu lembro de reencontrar actores 2, 3 anos depois e ver que estão totalmente detidos em sua carreira expressiva, estão repetindo os mesmos trucos que já não funcionam, estão de alguma forma entrando com poucos anos em ser como funcionários aposentados da profissão, mesmo fazendo novelas, séries, filmes. E há um desafio muito interessante que é: se nós estamos imaginando um 2022, 2023 de começo de retomada, de novos formatos, novos protagonistas e uma mudança inevitável do audiovisual brasileiro, a advertência é: não necessariamente todo o mundo que está na profissão vai aproveitar a oportunidade. E isso lo sabemos. Boa parte da profissão não está com ferramentas para aproveitar uma oportunidade grande. E eu quero dizer isto, não se trata de, vou fazer um filme de ação e eles me vão a preparar. Não, não. Você vai ter que chegar preparado em corpo, voz e imaginação para entender como é um filme de ação. Porque durante as 2 semanas que nos melhores dos casos você vai ter para preparar, se você não está minimamente adiestrado, você vai ficar fora, mesmo com contrato aí dentro. Você lo viu muitas vezes, atores ganham, conquistam um lugar, um personagem, e vai morrendo durante a gravação esse personagem, e está enterrado antes de tempo. Eu tenho uma história sobre isso. Eu tenho uma história para te exemplificar. Fala. Não vou citar nomes, obviamente. E o autor, a autora, né? Vou deixar aí. Tinha escrito um personagem para um determinado ator. Isso é até interessante que as pessoas, né, os atores que estão assistindo, entendam, ainda mais em obra aberta. Tinha escrito um personagem para um determinado ator e a novela começou. E em alguns capítulos, a novela já andando, o autor percebeu que o que ele tinha em mente para a evolução do personagem, o desdobramento do personagem, que era uma carga dramática muito grande, não ia dar. Ele rapidamente pensou no elenco ali, no núcleo que tinha a situação e reescreveu. Esse personagem foi para um outro ator que entregou de uma forma brilhante. Esse ator vai morrer sem saber que ele tinha um papel da vida dele, mas ele também não tinha o que você está falando. Ele não tinha ferramenta alguma para suportar aquilo. Ele tinha um status de galãzinho,
como é normal, achando que, né, como eu falo, que fã-clube é parâmetro, né? E o autor reparou que ele não tinha a menor condição de ter uma carga dramática para sustentar um personagem importantíssimo na trama e passou para quem tinha e foi um sucesso. Então, assim, às vezes o autor nem sabe que ele estava com uma oportunidade. Ele nem sabe. E que isso que você conta, eu já lo vivi muitas vezes. É Muitas mesmo? vezes. Não é uma exceção. Às vezes você diz, Deu crente que eu estou necessitamos contando uma história aqui. Não, não, mas está ótimo, porque às vezes você precisa advertir a todo mundo, se continuamos com esta atriz ou este actor, não vai a poder dar conta desse personagem. Não dá. E o único momento de mudarlo é na preparação, na pré-produção. Aí você diz, não, não, vamos fazer uma troca, porque isto vai dar mal. E Eu já vi lembre... perder, só uma observação, Edu. Você já deve ter visto, você me disse, você já viu. Já teve uma atriz que eu representei uma época que ela perdeu o papel na leitura. Nem tinha gravado. eu Acontece, né? tenho... Acontece muito, acontece muito. Na Às vezes, leitura, o cara olhou e falou, não vai dar. às vezes atores e atrizes se confundem e não entendem bem como jogar na indústria. Um ator, uma atriz, não só tem que estar preparado para fazer o suyo, sino para responder rapidamente a uma alta demanda de segurança que querem ter diretores, produtores, porque fazer um produto é risco econômico. Você lo sabe, como empresário, fazer uma produção audiovisual supõe um risco. Você entrega confiança em um elenco, em um diretor, mas se isso não está funcionando, você vai ter que tomar medidas. Então, eu sempre falo para atores e atrizes, não só pensem como você faria seu trabalho, sino como o outro espera, entenda qual é a demanda do outro, quem está do outro lado. Porque você também é chamado para responder a uma demanda de outro. Uma demanda de actuação, de entrega, de intensidade, de trabalho. Você tem que saberlo. Porque senão depois você vai desaproveitar uma oportunidade que realmente não merece a pena perder-se isso. São atores e atrizes que numa leitura são trocados e passam a ser figuração especial. Eu já vi muitos. Que você diz, como era protagonista e virou figuração? Sim, mas não sabe ler. E que eu te digo, muitas vezes recebo actores que o problema não é que não sabem actuar, não sabem ler. Ler Exato. é básico para um actor, é como respirar, como cantar para um cantante, é o básico. E quando você faz uma pergunta, isso é uma curiosidade minha, e quando você está falando de uma característica, não sabe ler, você é um cara muito direto, acho que a nossa identificação tem até a ver com isso, né, de ser reto, né, de não florear muito, porque se você quer ajudar alguém, você não vai ficar, né, contando nenhuma história bonita se não tem história bonita. Mas quando o ator chega com esse perfil, não sabe ler, você não faz a pergunta que eu acho que eu perguntaria. O que fez você procurar o curso? Qual foi a sua motivação? Para que você quer isso? Você gosta de ser ator? Você quer ganhar dinheiro? Qual é a tua motivação? Qual é a tua paixão? O que te moveu até aqui? Porque às vezes eu acho que é tudo menos ser ator. Tem várias motivações. Porque, voltando ao que você me perguntou um tempo atrás, de 2003, hoje eu acredito que muito dessa demanda de pessoas procurando, tem gente que está procurando e não sabe nem o que é, está catando papel em ventanido. Ah, se não der certo como ator, vou tentar ser, sei lá, entendeu? Personal training. Se não der não é, antigamente não era isso. Havia não, quero ser ator e vou batalhar para ser ator. E mais, é o que eu falo, uma das diferenças também, antigamente, você é um cara importante. Hoje em dia não basta mais ser importante. Você vai ser remunerado pela sua raridade. Quanto Eduardo Milevix tem na América do Sul? Só tem um Eduardo Milevix. Então você ganha melhor porque você é um excelente profissional. Importante tem vários. Se a gente for buscar aí, você vai no Google, tem um montão de gente importante. Agora, as pessoas vão começar a ser mais bem remuneradas quando elas forem exceções, quando elas forem... se você for escalar um elenco, assim, cara, eu quero o Júlio Andrade.
Pô, só tem um Júlio Andrade. Henrique Dias. Tem um Henrique Dias. É Puta, porque não vou... oferecem algo único, algo Exato, singular. Não exato. oferecem algo padrão. Mas isso tem que ser uma Ah, ambição. sim, e Você isso se pode até não trabalha e se ser. entrena. Se entrena. A Exato. singularidade expressiva é fundamental treiná-la desde o começo. Não acreditar que você tem que parecer-se a outro. Encontrar essa singularidade que é única e que lembre uma câmara é o que melhor vê. Más que en el teatro, la cámara ve la singularidad de Ike, ve mi singularidad. Se eu fosse solo padrão e você padrão, o público estaria desatento, mas você tem algo único, a câmara lo vai perceber, sem dúvida. Aqui a Ana está... Rapazes, é que assim, existem muitos Muitos comentários, comentários. Jura? perguntas. Tá indo bem, Vou Ana? pegar uma pergunta da Vem, Catarina. vem. Não, só para você ler aqui. A Catarina, ela queria saber, ela fez algumas... Você está podendo ouvir a Ana? Ou a Ana vem mais para Mas cá? a pergunta da Catarina é: como alguém que não está aquecido no mercado, ou seja, não está trabalhando tanto, pode continuar e ter oportunidades de trabalho? O que fazer? Assim, qual sua orientação? A Catarina é uma... Eu quero... Eu acho que é Catarina mais para é você. uma jovem que treinou com nós e que é um talento. Você la vai descobrir. É um puro talento. Muito A nova. pergunta não é para você, é para mim? A Para pergunta você. não é Para você. ela Para você, Ike. para mim? É porque Sim. ela falou que, como não está aquecida... Ana, repete só um comecinho. Ela não está aquecida. En el mercado no es popular, no es conocida, su visibilidad ainda no está como otras de esa Não, mas a generación. maioria não tá assim. Ma- Se ela for... Ela quer saber como ingressar no mercado? Sí, cómo ser más visible para este mercado que está demandando crianças, obviamente. Bom, eu daria uma dica que eu dei outro dia dentro do escritório. Já que a gente está falando da plataforma... Oi, Ana? Jovem, não é criança, Catarina, é jovem, eu errei. É uma jovem de 14 anos, Tá. não é criança já. E ela não é conhecida, mas fez o curso. Mas é ela campeona, já está fazendo curso com todo, adora, tem uma ambição, uma vocação tão bonita. Porque no Estudia. primeiro momento, tudo bem, no primeiro momento pareceu que ela, quando falar que não estava aquecida, é que estava meio fora, entendeu? Não estava praticando, não. Ela só está fora do jogo, né? Ela tá se preparando, mas não. Primeira coisa, já que a gente está falando da parte que não é tão produtiva das redes sociais, ela pode, o que eu dei um toque outro dia para uma atriz. Cara, tua rede social não dá para ver que você é atriz. Não tem a menor cara de atriz, parece uma blogueira. Esse negócio de botar florzinha, bom dia, look do dia, não diz quem você é. Então, se você quer ser atriz, faça cenas, produza cenas, mostre que você é atriz. Isso é um ponto que eu acho importante. Se a rede social hoje é uma plataforma que serve para poder usar como trabalho, use para o que você tem como objetivo. Então, você pode até postar o tal lookzinho do dia, a florzinha do dia, mas alterne com o seu ofício, com o que você quer, porque você está mostrando o seu trabalho. E o outro ponto, já que a pandemia trouxe uma facilidade, alguns diretores de elenco não são muito favoráveis, porque tira a atmosfera do estúdio, mas para os atores que ainda têm uma certa timidez de estúdio, que acha que pode ser um ambiente muito opressor, muito tenso, a self-tape veio com tudo, né? Você está em casa, né, com seu cachorro, com a sua família, fecha o quarto, não tem cenário mais confortável sem o diretor do lado, imagina. Antigamente você fazia o teste com o Ricardo Washington. O cara já tremia lá na porta, já. Né? E agora você está em casa, então você faz a self-tape, prepara, você tem todo. Eu falo isso também para os mais novos, né? Estou falando para a Catarina também. Você tem todo um ambiente favorável que você também pode produzir a sua cena. Você tem um texto, você fala, pô, isso aqui, o cabelo é assim, eu vou me preparar dessa forma. E com esse vídeo, você começa a mandar para os produtores de elenco, para os agentes, se ela não tiver agente, para ser avaliada. Então, ela começa a pulverizar o material dela pelo mercado e usa a plataforma dela de maneira inteligente e produtiva para o objetivo dela. Eu acho que isso é uma maneira de começar a se apresentar. Sobretudo, volto a falar, mandar para as pessoas que realmente chamam para os testes, que são os diretores de elenco, os produtores de elenco. Acho que esse é um caminho, mas já mandar um material legal, um material pronto, que ela tenha convicção de que aquilo é bom, não mandar nada enorme, que as pessoas hoje não têm mais saco, está tudo para ontem.
Então, mandar cenas não curtas, mas que não sejam muito prolongadas, mas que mostrem o trabalho dela. Uma variável, né? Uma cena de drama, uma cena um pouco mais... Enfim, acho que isso é um caminho legal para ela começar a se apresentar. Acho que é isso que ela quis dizer. Sin Não dúvida. é fácil. Y Catarina ficou muito feliz com tu resposta. Tuca. E aqui viene Tuca, que pergunta para Ike. ¿É mercado para actores com mais de 50? Qual a sua opinião? Tuca tiene também, é uma atriz deliciosa, trabalha com nós, tem mais de 50. Ô, Tuca, eu acredito o seguinte, independente se tem 15, ou 14 da Catarina ou 50, o profissional, quando ele é bom, ele vai ter trabalho. Pode demorar um pouco mais ou menos, mas ele vai ter trabalho. Claro que nem todo mundo tem as características, às vezes não tem a questão. A gente não tem muito controle sobre o que os outros vão pensar da gente, como vão nos ver. Porque o audiovisual, ele leva em conta, claro que o principal é o acting. Como é que esse ator se apresenta, como é que ele é tecnicamente, como é que ele faz essa cena. Mas tem umas questões que ninguém tem gerência. Eu, por exemplo, se eu fosse aprovar alguns atores, eu aprovaria alguns atores que o mercado até hoje não aprovou. Por algum motivo, não teve empatia. O Gilberto Braga, uma vez, só para abrir um parênteses para tu, eu era um agente ousado. Né? Eu digo era porque hoje não precisa mais disso. Eu levei um VHS. Eu tinha uma certa... Trocava e-mail com ele. Posso deixar um VHS de uma atriz na sua casa? Aí deixei na casa do Gilberto, na Ipanema, no Arpoador. E ele avaliou com muito carinho, né? E ele me respondeu de uma forma muito educada, muito Gilberto Braga, né? E educado e reto, como eu gosto. Falou, Ike, ela é ótima atriz, mas eu não tenho empatia por ela. E a gente não consegue escrever por quem a gente não tem empatia. Isso foi muito honesto e muito verdadeiro, porque é assim também. Eu trabalho assim também. É muito difícil você, sobretudo os autores, escalarem um ator, por melhor que ele seja, se eles não têm empatia. Mas tem uma vastidão de possibilidades. Agora, então, com o streaming, que tem não só mais as duas emissoras, né, que produzem novelas, 3 emissoras, tem agora, né, todas as plataformas para ter muito mais chance de alguém, além da sua boa performance, ter empatia pela sua figura, pela sua pessoa e querer contratar, né, o seu trabalho. Então, acho que, sendo bom, a chance vai estar sempre à espreita. Não sendo bom, aí fica muito difícil. Né? Então, acho que 50 não é o problema. Em algum momento a oportunidade vai fazer. Agora, quando está muito batendo, né, só para fechar a questão dos 50 não está acontecendo. Provavelmente ele fez essa pergunta porque não deve estar gerando nada. Eu acho que o ator, por si só, ele tem que ser inquieto. Ele tem que ser inquieto. Pô, não estou funcionando dessa maneira. Eu vou dar uma repaginada, eu vou mudar meu cabelo, eu vou tentar mudar, eu vou tentar voltar de outra forma. Ele não pode ficar esperando que as mesmas coisas que ele faz vão dar resultado diferente. Ele tem que mudar alguma coisa. Já que ele já está anos no mesmo processo, ele muda. Faz alguma coisa, tem que ser inquieto. Eu já fiz assim, vou tentar dessa forma. Outro dia mesmo eu falei com uma atriz que eu acho ótima, eu falei, cara, você já tentou de tudo, você já tentou isso? Não, então experimenta isso. Nunca te viram dessa forma, se mostra dessa forma. Você tem que ficar ali buscando o buraquinho que vai alguém que, pum, agora peguei. Se você ficar... Ator não pode estar estagnado, Edu. Em hipótese alguma, não só na preparação, mas você não está rolando, faz algo que faça você ficar interessante. Se torne interessante. Não espera as pessoas acharem que você não é interessante. Você tem que se tornar interessante. Se você ficar esperando, pô, ninguém me acha interessante, vai ficar aí, porque nada aconteceu para você se tornar interessante. Ótimo. Aqui Ana quer perguntar. Na verdade, eu vou fazer uma colocação, porque no início, quando o Ike estava falando sobre a rede social ser um ruído, eu não lembro mais, porque já passou e muita gente comentou, um dos atores que estavam presentes falou que não achava que era ruído, dependendo da forma que era utilizada. Eu acho que agora ficou claro que o Ike quis dizer. E eu gostaria que ele
reforçasse isso, porque ficou muito claro na fala para a Catarina que o Wiki está dizendo que, na verdade, não é o uso da rede social, é você não saber como a usa e que um ator e uma atriz deve se preocupar com o tipo de conteúdo que vai subir na rede Sí, social. lo que Não é, estamos, não é, Claro que é um ator e atriz e não sei lá, só TikToker, sí, no modinha. interesa não, café da manhã com a foto da florcita, sino muéstreme um personagem de comédia que você está isso é fazendo. Claro, gente, não é que isso é um dos contra o pontos. uso. Os atores É, podem explorar essa visibilidade, devem mais sabendo o que postar, né? mas E isso é aqui um tem só uma pergunta ponto, do assim. Ana, só Se fala aí, que isso é importante, porque está em voga a rede social, né? Isso é importante deixar claro. Eu só queria saber se essas pessoas que comentaram, que discordaram, melhor dizendo, elas explicaram o porquê não concordam, porque isso é importante. Me interessa saber o porquê. Elas não, acham o eles quê? falam Não que falam há bom uso das redes sociais para dar visibilidade ao actor que não gera ruído. que El não. bom uso Que não há bom uso mas da visibilidade do actor por Instagram ou redes sociais, que isso para ele não é ruído, isso não gera ruído. O que gera ruído é mal uso da rede social sim, o mau uso para da rede social. ganhar E digo likes. mais, mas isso é só uma ponta Isso pode se tornar uma profissão. Mas isso é só uma ponta, gente. Quando eu falo que é ruído, porque dispersa. Então, muito tempo do que você gasta hoje em dia, que pode estar sendo em benefício a uma concentração maior de algo que realmente vai ser útil, as pessoas ficam passando página, passando página. Ou então, como está acontecendo muito por aí, está em folga, está em intervalo de gravação, está com o celular, não dá para você se Horroroso, concentrar. Não dá para você se horroroso. concentrar. Então, Há assim, povo que vai ao teatro e está em WhatsApp, em Instagram, não, mas tem no ator que está teatro. gravando com roupa de personagem e bota no Sim, bolso. sim, Não, sem não, dúvida. eu acho inconcebível isso, porque você não está concentrado em mais. Eu estava vendo uma série agora que mostra claramente o ruído que eu estou falando. Dois ruídos. A personagem é um break de um jornal, de um telejornal que é ao vivo. A âncora sai da bancada nesse break, vai fora, olha o celular, e é uma notícia que diz respeito a uma descoberta de uma coisa pessoal da vida dela, e ela totalmente ela desaba, ela não entra mais igual. Então, assim, a partir do que você está num trabalho, qualquer coisa que você não tem controle é ruído. Sem dúvida. Sem dúvida. O que a gente não consegue gerenciar é ruído. Então, se você está com o celular em algum momento dentro de um estúdio, ou como a menina está num break e olha uma coisa, ela já mexeu com o teu emocional, você já saiu de todo o teu universo. Então, é um cuidado. Eu acho que é um cuidado e saber usar melhor o seu tempo em benefício de algo que você ainda não conquistou. Chama-se renúncia a palavra. Só isso. Sem dúvida. Renúncia. E aqui, Lígia disse, perfeito, Ike. Está de acordo com você. Ana, quer falar? Tem uma pergunta, tem duas perguntas aqui. Duas perguntas. Tem uma Vamos que eu lá. não sei, Diogo, nosso querido Diogo Savala, que nosso maravilhoso querido, ele faz uma pergunta, eu não sei se isso pode responder ou não, mas vai aqui. Quanto um agente cobra mais ou menos por um contrato de novela? Eu não sei se isso é uma pergunta que, enfim. Eu acho que é muito individual. Fique à vontade. Existe um percentual de praxe, mas eu, por exemplo, passei anos sem cobrar de ator nenhum percentual de novela, até porque a maioria, quando começa, é o primeiro trabalho. A gente tinha outras maneiras, a parte comercial era a parte. Então, assim, cada agente tem um critério de percentual, e acho que não cabe aqui, porque não tem um padrão, então fica difícil eu responder sobre quanto um empresário cobra. Tem uns que nem cobram, dependendo. Se ele vai contratar um advogado, ele vai cobrar para fechar um contrato. Às vezes ele está com um agente que pode ser que não cobre, porque faz parte do trabalho dele, enfim. Hoje em dia se cobra no primeiro salário alguma coisa, do primeiro salário, mas não se cobra, enfim, eu acho que não se cobra da novela. Cada um tem um critério, é muito difícil falar por todos. Ótimo. E aqui mais? Outra pergunta. Ótimo. Eu acho que é Ju Cris Albuquerque.
sobre mandar material para diretores e produtores de elenco sem sermos invasivos. Isso, Alguns boa. olham o meu perfil no elenco digital e no Opa, mas não fui chamada para testes grandes. O que você acha disso? Dá para mandar? Você orienta a mandar Eu material acho. para diretores? Enfim, dá para fazer isso sem ser invasivo? O que você acha sobre isso? Dá para mandar sem ser invasivo e tentar ser criativo. Eu sempre acho que tem que ter algo no seu material, no seu e-mail, que você consiga pelo menos a atenção. Então, isso tem que ser nos primeiros segundos. É muito material que eles recebem. Ah, nunca ninguém respondeu. Acontece. Mas tentar trazer algum interesse visual para o seu material, já que vira uma loteria, né? A quantidade de material que eles recebem. Então, caprichar no material é a primeira coisa. Acho que é primordial você ter um material caprichado, não mandar qualquer coisa meia boca, porque um material meia boca que você mande, você enterra pelo menos aquele produtor de elenco que existe isso, né? Às vezes cria-se uma impressão que nós, agentes, às vezes demoramos a tirar. Ah, mas fulano... Não, mas dá uma olhada agora, ela mudou, ela foi... É difícil, é difícil. Eles tendem a querer... Não, essa eu já conheço. Tá, mas ela estudou, ela foi para fora, ela foi ali, entendeu? Então, o processo não é só para os desconhecidos. Às vezes é conhecido e ainda tem resistência dos produtores. Tem isso. Então, é caprichar no material e ser criativo na hora do envio sem se prolongar, sem ser chato, né? Sem ser inconveniente é a palavra. Achar um E meio que termo. aqui há muitos que comentam que gostariam que esta live fique gravada porque adoraram, porque iluminaram preguntas, sirvió. Y estamos llegando al final entonces. Para Ike el desafío de 2022 y para Eduardo el desafío de 2022 es encontrarnos en nuestra sala y darnos un Isso. abrazo Não é um personalmente. desafio. Exato. Vamos a dejarlo eso para enero, te voy a convidar y en enero vamos a darnos un abrazo y você va a ser bienvenido siempre. Y yo quiero contar también para todos los demás que estamos con nuestras inmersiones también en nuestra sala, inmersiones están voltando felizmente, la hora de entrenar con una cámara, con una tela, con otros parceros. Estamos en diciembre fechando ofertas especiales también en Natal. No haber ninguno que fique sin excusas de estar conosco treinando. Eu deseo lo melhor para você, Ike. Obrigado. Grande Você abraço, também, Edu. muito obrigado. Foi Imagina, eu que agradeço. um grande presente da pandemia conhecer-te em confinamento. Agora te vou conhecer presencialmente. Tá bom, Edu, Aqui, prazer. Cadê a Ana? E que você feche, Ana disse que feche palavras. Ike, que são as últimas palavras dele. Minhas últimas palavras, não, foi um prazer ter conhecido você e a Ana, sempre, independente de qualquer relacionamento que eu tinha com vocês, eu sempre promovi o trabalho, né? Independente de qualquer coisa, que os atores tivessem interesse no trabalho de vocês, nessa imersão aí, que eu sempre vi muito resultado. E a descoberta, para mim, na verdade, foi uma afinidade de temperamento, não sei porque, no temperamento de uma forma de assertividade, eu diria, não de temperamento porque a gente não se conhece tão bem, mas pelo pouco que eu te vi e que eu ouvi, eu tive muita afinidade, muita identificação com a sua forma, então isso também ajuda bastante essa relação funcionar. Então, acho que a minha palavra é de agradecimento mesmo, até para vocês terem sempre recebido com muito... A Ana, que sempre trocava mensagem, né, antes de te conhecer, interessado, ela é testemunha disso, né, de que eu estava interessado pelos atores. Quando, na verdade, isso também é um problema, né? Eles deveriam estar interessados. Né? Fica eu ali, pô, você tem que fazer isso, tem que fazer ali. Né? Não era só o seu. Eu dava uma gama de ofertas de curso. Para quê? Para movimentar, porque ficar em casa esperando que abra uma nuvem cor-de-rosa e que você vai ser pensado como a nova estrela da novela, claro. Não vai acontecer isso, né? E que, querido, feliz Valeu, 2022, estamos juntos. Tá bom, Edu, tchau. Obrigado, hein? Beijo para todo mundo, beijo. Beijo para Obrigada, todos. beijo para todos, obrigada, gente, tchau. Tchau. Valeu, tchau.